Especialistas em pontos. Se é pra falar de pontos, que seja com os melhores. Eu sei fazer correntinha, ponto baixo, mas de ponto mesmo, quem entende é o Shell Box Club. A estrada é cheia de pontos, de partida, de chegada. Mas ponto bom mesmo são os que eu ganho com o Shell Box Club. Eu trabalho com todos os pontos do corpo humano. Mas no Shell Box Club tem todos os pontos que as pessoas adoram. Ponto cada um gosta de um jeito. E no Shell Box Club tem pra todo mundo. Olá. Desculpa, amiga, é muito ponto pra fazer. No Shell Box Club não tem ponto sem nó. É o novo programa de fidelidade do app, onde os abastecimentos viram pontos e sticks para você aproveitar os benefícios. Baixe Shell Box, ative o clube e pague com o app. Só na Shell é tudo no ponto pra você. Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à apresentação dos resultados do primeiro trimestre do ano Safra 2024-2025 da Raizen SA. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.raizen.com.br e no canal do YouTube da Raizen. Para escolher o idioma de sua preferência, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher entre inglês ou português. Após, você poderá escolher mutar o áudio original. To choose your preferred language, simply click on the Interpretation button through the globe icon at the lower part of the screen and select either English or Portuguese. After that, you can choose to mute the original audio. Destaco que o vídeo da apresentação será em inglês com legendas em português. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Raizen, diante das informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que o evento relacionado ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes hoje os executivos da companhia, Ricardo Mussa, CEO, Carlos Moura, CFO e Felipe Casali, diretor de RI. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Felipe, que dará início à apresentação. Por favor, pode prosseguir. Good morning, everyone. Welcome to the presentation of Raizen's results kicking off the new crop year. I am Felipe Casali, Investor Relations Director, and with me is our CFO, Carlos Moura. I want to remind you that this presentation is being broadcast live on our YouTube channel with subtitles in Portuguese. Now I will hand over to Carlos to start the presentation. Good morning, and thank you for joining us. This year is crucial for capturing the benefits of our investment agenda over the past 3 years, which includes more than 80% of our sugarcane fields reaching their potential, enhancing operational leverage, rolling out our E2G program, delivering more true plants by the end of this crop year, expanding the Shell integrated offer via the centrality of the dealer, expanding value from lubricants, logistics service levels, and Shell Box, delivering value from Latam business, including the conclusion of the asset integrity program in Argentina and monetizing assets from solar distribution generation projects at Raizen Power. I would like to reinforce our commitment with the EBITDA expansion according to the continuous progress of our business. Maintain the capital allocation discipline through a selective investment agenda, adjusting the project pace when as needed, and preserving our investment grade with prudent and coherent leverage
reducing the impact of the net interest over the P&L. Now, I will share with you the developments and results that we achieved in this quarter. The first pillar is mobility. We have seen a robust recovery in combined results from Brazil, Argentina and Paraguay compared to the same period of last year, given the consistency of our supply and pricing strategy, focusing on our contracted customer base. We increased our profitability, satisfaction and competitiveness across all regions, with significant progress from Shell integrated offer, which includes 1. Expanding Shell Box customer base and loyalty via Shell Box Club. 2nd, increasing Shell V-Power commercialization and profitability. And 3rd, the performance of our lubricants business in the region. Since acquiring the operation in Brazil, we have tripled EBITDA, delivering our investment thesis. This result is due to the strategic repositioning of our sales, emphasizing marketing and sales channel selectivity. Considering the combined operation, lubricants expanded its EBITDA by 22% year-over-year. In Mobility Brazil, we have recorded a strong expansion compared to the first quarter of last year. It's important to note that the operational environment was impacted by the oversupply, especially of diesel, due to the special fuel import regime in the state of Amapá, north of Brazil. This measure affected the competitiveness amongst the fair players. After an intense advocacy from the sector, the revocation of this regime normalized the operational environment. As we have emphasized, the fuel sector in Brazil needs to keep pushing forward in the fight against illegal activities and stimulate fair competition. We welcome the recent actions by the National Petroleum Agency, ANP, which revoked the licenses of companies which have violated the standards, regulations and tax obligations. Vigilance has been intensified whether through the Instituto Combustível Legal, ICL, media, sector entities and internally the Shell DNA program, which verifies the product's compliance of our network. At Mobility Latam, besides the strong margin expansion thanks to the effective management and supply handling, we are starting to perceive growth in volume sold into B2B and fuel oil segments, offsetting the lower mogas volume in retail. Argentina's operation received a significant recognition from Shell as the Global Business Partner of the Year due to its operational excellence, quality of the management, customer satisfaction across more than 850 stations. The consistent cash generation from our business in Argentina has led to reduced debt and, for consequence, lower interest burdens. With refinery modernization investments planned to be concluded in this crop year, the top priority of our Latam operations will be the leveraging until the release of the capital controls in Argentina. Moving on to the second pillar with sugarcane, starting with the agricultural productivity. The early start of the cane harvest and dry weather allowed for a record crushing for a first quarter. This enabled us to advance in the production of sugar and ethanol and also energy cogeneration. It's crucial to highlight our focus on agro-industrial efficiency, capturing the benefits of increased crushing and absorbing the effects of inflation on costs. Our Raízen Excellence system, the SER+, has notably driven the improvement of industrial performance, safety and energy efficiency. We have already achieved over 1 million hours of training for more than 35,000 employees. Our SER+ program is also connected to Conta Comigo, the expenses management program, for assuring the sustainability of the expenditures reduction initiatives. In the sugar segment, our sales strategy will focus on a higher volume of own product sales over the next quarters, ensuring the segment's EBITDA growth, and inventories positioning and fixed prices for this crop year will contribute to superior returns. For future sugar pricing, we have observed opportunities to sustain the current level of return,
considering prices in reais and supply and demand fundamentals. In renewables, the strategy of ending the last crop year with a higher ethanol inventory proved to be accretive. The growing demand in the local market, coupled with the trend of a smaller crop in Brazil, is driving the recovery of ethanol prices, which should positively contribute to results throughout this year. Additionally, Raízen's price will be leveraged by our premium of the product mix, benefiting from our integrated value chain positioning. At Raízen Power, we maintained our position among the largest traders in the country and advanced in the connection of new clients, with nowadays over 100,000 clients connected and progressing in new partnerships. Finally, our second generation ethanol. The startup of our second E2G plant at the Bonfim Bioenergy Park more than doubled the volumes produced this quarter. We will inaugurate 2 more plants, Barra and Univalen, by the end of this crop year, with 4 operational plants and producing over 80 million liters of E2G. It's worth noting that each plant should reach its productive potential after 2 years of operation, gradually increasing the contribution margin. Now, let's highlight the financial results. The adjusted EBITDA for the quarter reflects the higher contributions from mobility offset by the seasonally lower results from sugar and ethanol. As usual, at the start of this crop year, leverage is mainly impacted by the building up of the product inventories. Compared to the same period of last year, our sugar and ethanol inventories for future sales are higher, aiming to navigate a more attractive pricing scenario. The leverage ratio tends to normalize by the end of this harvest, staying below at 1.8 times net debt adjusted EBITDA, with an average debt maturity of over 5 years, in line with our capital management commandments. Operating cash flow was impacted by the seasonality of sales, increased inventories and receivables, and a reduction in the balance of suppliers. It's important to emphasize that we will continue to monetize tax credits as a complementary source of funds, with over 1.2 billion reais in this quarter, strengthening our balance sheet. In cash flow from investments, we are managing the pace of expenditures in line with capital priorities, with a special focus in recovering agricultural yields, delivering E2G plants, and the asset integrity program at the refinery in Argentina. In financing activities cash flow, we remain focused on liability management, in line with our commitment to maintain a robust balance sheet and reducing interest expenses. We are a Brazilian reference in green finance, with distinguished transactions and market recognition. This quarter's financial results demonstrate our commitment to the financial discipline, even in an environment with higher than expected interest rates and exchange rate volatility. Although the seasonality, we reiterate our guidance for the crop year. We foresee an expansion in results from the commercialization of sugar and ethanol inventories, the expansion of mobility margins aiming 150 reais per cube in Brazil, as well the savings captured through the Conta Comigo program. Regarding CapEx, I emphasize that we are entering in a new cycle with the delivery of results from investments that we have made in these years, as I mentioned before. We have been moderating the investment pace without compromising our business plan, as the macroeconomic environment demands even more selective capital allocation. To better illustrate this momentum, we have invested in 3 new E2G plants, 1 already operational and 2 in the final stages of construction, 1 biogas plant, several solar distribution generation projects at Raízen Power, and initiatives to enhance the operational and energy efficiency in Argentina. All of these investments will be completed by the end of this crop year and will expand our results. The ongoing recycling of our asset portfolio will also contribute for further risk reduction in our balance sheet. Before concluding, I would like to remind you that we recently released our integrated report for the 2023-24 crop year, reinforcing our commitment with ESG
and the positive impact of our business. Now, we'll move on to the Q&A session, which will feature our CEO, Ricardo Mussa. Começaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Neste trimestre, a sessão de perguntas e respostas será realizada em português, com tradução simultânea para o inglês. Se você deseja fazer uma pergunta, clique em levantar a mão. Se a sua dúvida já foi respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Também há a possibilidade de fazer sua pergunta através do ícone Q&A na parte inferior da tela. Basta clicar e escrever sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem de Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, Bruno. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Primeiro, eu já venho tocando nesse tema há alguns trimestres. Queria pegar a cabeça de vocês sobre a expectativa do ritmo de desestocagem, né? Ficou muito claro que a estratégia da companhia tem sido administrar os estoques tanto de etanol quanto de açúcar, mas os comentários se mostram aí mais positivos para os trimestres seguintes. Então, queria ter uma ideia de qual que é o ritmo, né, dessa desestocagem ao longo dos próximos 2, 3 trimestres. Na parte de mobilidade, ia também pegar um pouco de cor sobre o que vocês estão vendo em margem agora para o mês de agosto e qual que é a expectativa também para o segundo semestre, se tem espaço para melhorar bastante aí em cima do que vocês entregaram agora no trimestre reportado. E uma terceira, se eu puder, bem interessante vocês começarem a dividir um pouco mais de informação financeira sobre E2G, né, vendo lá a margem de contribuição. Queria entender onde que esses 14%, se não me falha a memória, se compara com a curva que vocês esperam dessa margem de contribuição, e no limite, né, se a gente pegar só uma planta nova, rodando a 100% em linha como esperado, qual seria o potencial de expansão desses 14%? Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Mussa aqui falando. Primeiro, o ritmo aqui da venda vai depender. A gente está vendo um mercado, obviamente, acho que a decisão foi muito acertada. Quando você olha para o etanol, a gente fez um bom movimento de segurar e vender num momento melhor. Então, a gente está bem animado com os preços que a gente está vendo, principalmente para entre safra. Então, vai depender muito desse caminho, como é que vai caminhar a bomba agora, a paridade do etanol. Se ela andar mais rápida e acontecer antes da entre safra, a gente antecipa mais o ritmo de venda e faria ainda no segundo e terceiro trimestre. Se a gente enxergar que tem potencial ainda mais adiante, aí seria mais na entre safra. Mas isso aqui vai ser muito no dia a dia, tá, Bruno? Mas a gente está super confiante, o produto já está com a gente, agora é uma decisão nossa de quando é que a gente desova ele e faz um bom trabalho O açúcar é muito parecido. O açúcar tem uma questão dos embarques já programados, tem nenhum risco de preço no açúcar, então já está assim, mandatado, já tem um custo baixo desse açúcar, com bons preços para frente. Então agora é só embarcar o açúcar, que acontecerá nos próximos 2 trimestres, a gente deve ter um bom destoque aqui do açúcar, tá? Quando a gente fala de mobilidade, a gente está vendo um cenário quais são os principais fatores, Bruno? Primeiro, vocês viram aí, a gente tirou a Mapapetro, que teve lá em abril muito forte, toda a questão da ilegalidade, reduziu bastante, até mais recentemente, com algumas distribuidoras também saindo do mercado, que tinham muita ilegalidade, preços muito descontados. Então, a gente vê um cenário muito positivo. Já foi muito positivo em julho, continua ainda melhor agora em agosto. E o segundo ponto, que a gente está numa situação de volume total de importação de diesel, que é um dos menores dos últimos, se não me engano, quase 2 anos, que a gente tem agora o volume disponível de diesel no mercado. Então, isso está mostrando parecido com o ano passado, quando a gente teve uma situação também de menor oferta de produto. A gente está vendo o produto no porto hoje, que era um produto era vendido a PPI, ele já está sendo vendido a PPI+. Então, você começa a ter o produto importado hoje com uma oferta menor, isso implica em um mercado mais apertado,
e melhores margens. Então, é um cenário muito positivo, tá, Bruno? Muito positivo mesmo, do que a gente está vendo que aconteceu em relação ao primeiro trimestre. Eu acho que esse é uma coisa para todo mundo se acostumar, é que a margem não vai ser mais aquela margem super constante. A gente vai ter trimestres de margens mais apertados, por isso a gente colocou o nosso resultado, o que a gente chama de last 12 months, né, para a gente poder realmente olhar como é que é o trend. E o trend é muito bom, então tem trimestres que vão ser um pouco menores, vai ser muito melhores, mas tem que olhar mais a média e você vê que ela progressivamente está aumentando para patamares mais saudáveis. Eu vou deixar o Carlos aqui responder a última pergunta do E2G, para falar um pouco qual é a expectativa quando as plantas operarem com E2G na plena capacidade. Bom dia, Bruno. Espero que esteja tudo bem contigo. Obrigado, Mussa. Só um ponto adicional sobre a questão da nossa comercialização de estoque de etanol. Na apresentação que está disponível aqui no nosso site, você vai ver a curva de preço de Exalc e a curva de preço médio que a companhia tem operado, né? Com um prêmio implícito nos últimos 12 meses de 27%. Então, se você aplicar o preço atual, que está em torno de 2.700 por metro cúbico da Exalc, sobre esse prêmio você vai ver o efeito no nosso mix e o valor que isso gera na nossa posição de estoque, tá? Confirmando aqui em dados os pontos que o Mussa mencionou. O segundo lembrete que eu queria fazer à comunidade também é que a companhia, entre o segundo e o terceiro trimestre, mas provavelmente no começo do terceiro trimestre, vai lançar o Shell V-Power Ethanol Sena, que vai colocar mais valor agregado na nossa comercialização do etanol, ressignificando o produto e expandindo as nossas margens. Indo para o E2G, a gente coloca aqui, Bruno, o conceito tradicional de margem de contribuição, ou seja, o preço base aplicado ao mix de contratos que nós temos. Nós temos hoje um backlog de 4 bilhões de euros em contratos de longo prazo, com os custos e despesas exclusivamente variáveis, a saber, enzimas, insumos químicos, custos de produção 100% variáveis e as despesas relacionadas à logística também variáveis, né? Então, a gente vê essa margem de contribuição, que é um sinal inicial da geração, lembrando que a gente fez uma produção na Bonfim correspondente a 40% da sua capacidade nominal produtiva. Então, você tem uma alavancagem operacional muito grande para acontecer. O que, se você for colocar esse potencial da margem de contribuição a uma ordem de 75%, você chegaria, com o efeito dos custos fixos, a uma margem EBITDA de 50% e uma geração de caixa de 35% sobre a receita, né? Então, a gente vai começar a mostrar agora esse track record, né? Afetado pela variação cambial também sobre o preço e pelo mix de contratos que nós temos, para dar visibilidade à comunidade financeira do andamento do nosso programa, mas a gente já vê, num primeiro momento, ainda com volumes incipientes de 16 milhões de litros, uma margem de contribuição de 14%, que nos parece bastante significativa e está confirmando a modelagem econômica que a gente desenvolveu, tá? A gente bateu também, Bruno, um dado super interessante. Mais de 15 anos atrás tinha um número teórico que era o quanto a gente conseguia extrair por tonelada de bagaço litros de etanol. E a gente bateu esse ano de forma consistente essa produtividade acima do teórico desenhado há 15 anos atrás. Então, mesmo a produtividade, que é o quanto a gente consegue extrair por tonelada de bagaço, está na nossa máxima histórica e continua crescendo e bem melhor do que o plano que a gente tinha desenhado lá atrás, né? Então, assim, está super animado aqui com a evolução do E2G. Maravilha. Obrigado, Mussa, Carlos. Nossa próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, do UBS. Por favor, Luiz. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar as perguntas aí. Eu tenho duas perguntas aqui, talvez uma de uma maneira mais geral, Mussa, em relação à alocação de capital. Se eu pudesse dividir aqui em duas, uma, o que vocês pretendem fazer com o caixa que eventualmente vocês vão gerar nessa safra, né? Dado que o guidance está mantido, então como é que vocês pensam na destinação disso? E ainda nessa discussão de alocação de capital, como é que tem caminhado as discussões de
desse ajuste de portfólio, vamos dizer assim, né? O que participa desse potencial de revisão de cogeração, GD, que vocês já anunciaram, alguma coisa eventualmente caminhando, por exemplo, para vender eventualmente uma participação na Argentina, se tem infra, logística para entrar nessa dinâmica. Então, na primeira pergunta, é entender um pouco da estratégia de alocação de capital, tanto da utilização do caixa, quanto eventualmente desse portfólio management, né? E a segunda, se eu puder fazer em mobilidade, queria pegar um pouco da visão de vocês sobre esses últimos eventos, vamos dizer assim, no setor, né? A Copap, né, teve a licença cassada, a Aster, um pouco da dinâmica do diesel russo, que veio um pouco no início do TRI, depois deu uma secada, monofasia. Como é que vocês estão vendo o ambiente da indústria na distribuição de combustíveis aqui no Brasil? Obrigado. Obrigado, Luiz. Deixa eu passar aqui, falar rapidamente das duas aspectos, o Carlos pode me complementar. Primeiro, obviamente, a alocação de capital, a gente está numa busca que a gente vai... Nossa empresa está passando agora, esse é o nosso... Assim, eu acho que a gente já passou a arrebentação do tamanho do CAPEX e agora a gente é uma empresa que vai estar muito focada na geração de caixa, né? Então, se você olhar, a gente começa a desalavancar a companhia. Então, obviamente que a gente sempre, nos nossos mandamentos aqui, vai desalavancar. A gente tem uma discussão sempre com o conselho na questão de dividendos. Então, a gente tem a alavancagem estando onde ela deveria estar, tem uma discussão de dividendos sempre acontecendo. Essa é uma discussão mais do conselho até do que nossa. Mas a gente tem um foco muito grande. Se você olhar, a gente tem esse ano tem grandes inaugurações que agora vão começar a gerar caixa e o grande investimento fica para trás. Você pegar só de etanol de segunda geração, são 3 plantas esse ano, tem a planta de biogás, tem uma refinaria de açúcar, tem a conclusão de todo o investimento da Argentina, também acontece esse ano. Então, agora é a hora da gente realmente colher os frutos do que a gente plantou e começar a gerar mais caixa, né? Em relação ao portfólio, a gente obviamente não pode dividir aqui todos os detalhes, mas a gente sempre está ativamente olhando para o nosso portfólio, também com vistas em sempre otimizar para desalavancar mais rápido a companhia e investir naquilo que faz mais sentido. Vocês viram aí os anúncios de GD, claramente a gente já está fazendo uma boa reciclagem no portfólio, tem mais coisa a vir por aí. A gente não pode dividir, obviamente, aqui, Luiz, mais detalhes. Você tem que sempre olhar para a gente como um grande alocador de capital e muita disciplina de capital nesse momento de juros elevados para poder desalavancar mais rápido a companhia e gerar mais caixa. Então, essa é a toada. Esse ano é um ano importante para a gente fazer isso, tá? Em relação à mobilidade, acho que é um cenário positivo, Luiz. Eu acho que a sociedade mesmo começou a atuar, isso é muito bom, e a gente vê uma atuação não só do combustível legal, mas a gente vê na mídia, os estados, a federação, muita gente combatendo o crime organizado. A gente sabe que combustível é um setor sempre muito delicado, porque é uma forma de ter muita lavagem de dinheiro. Então, a gente vê uma mobilização muito grande, como faz tempo que eu não via, Luiz. Então, é um cenário positivo. A monofasia hoje tem uma discussão de antecipação até da monofasia do hidratado, que é a única que está faltando para a gente realmente completar a questão tributária. Então, eu estou mais otimista, Luiz, mas lembrando que é um trabalho de formiguinha, ele leva tempo, mas eu acho que dos últimos, se eu não me engano, acho que 4 anos, a gente está nos melhores momentos e a gente não pode, por isso, esmorecer e tem que continuar, porque isso é bom para a sociedade, é bom para as empresas, de forma geral, que são sérias no mercado. Então, é um momento muito positivo, talvez. A gente está animado, mas sabendo que não é um trabalho fácil, é um trabalho que não vai terminar de um mês só e vai continuar uma batalha muito dura, que a gente continua aqui mantendo a pressão, mas é um cenário melhor do que eu vivia nos últimos anos, posso falar. Legal, super claro. Obrigado. Valeu, Mussa. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Isabela, por favor. Obrigada, bom dia, Mussa, Carlos, Felipe. Queria voltar um pouco na discussão do balanço, né, e do fluxo de caixa. Carlos, você pontuou um net debt EBITDA final dessa safra
torno ou menor de 1,8, né, que significa aí um aumento da alavancagem ano contra ano, talvez sobre EBITDAs relativamente parecidos. Então, queria que você pudesse abrir um pouco mais o que obviamente, entendo que tem números que você não possa falar, mas assim, qual que é o racional por detrás dessa estimativa, né? E olhando para frente, como que a gente pode esperar, talvez, o pace dessa desalavancagem, tanto do net debt em reais mesmo, quanto do próprio ratio, tendo que vocês estão num ciclo de desaceleração de CapEx, mas se puder dar um pouco mais de cor, talvez até do próprio caminho do CapEx nos próximos anos, né, do tamanho dessa queda que a gente pode esperar. Lembro que vocês mostraram um gráfico no Raizen Day há uns anos atrás. Então, dá um pouco mais de cor da, da estimativa, né, desse 1,8 e de como isso deveria performar para frente. Obrigada. Bom dia, Isa. Obrigado pela pergunta e pela oportunidade também de esclarecer esse ponto. Se a gente partir do ponto médio de EBITDA contra o piso de CAPEX, que é onde a gente está convergindo, em função da nossa prudência, você está falando de alguma coisa de geração de caixa primária da ordem de 4,5, tá? A companhia, como você está vendo, ela está conseguindo navegar um working capital de uma forma muito disciplinada. A gente está alocando o excesso de caixa aos estoques, como o Mussa já bem pontuou, assim como a redução de alavancas, notadamente com fornecedores e risco sacado, né? Então, a gente também teve um direcionamento bastante grande para isso, para a gente otimizar margens. E conseguimos monetizar 1,2 bi em créditos tributários. A gente vinha num ritmo de 1 bilhão ao trimestre. Acho que esse ritmo agora vai ser um pouco maior, porque a gente está conseguindo fazer isso. Se você reparar, a gente teve um belo andamento no ICMS em função da fazia, mas também na recuperação do PIS e COFINS, chegou só nesse tributo a cerca de 700 milhões de reais e expandindo. Então, a gente está conseguindo também navegar um juro caixa menor, né, na comparação com o trimestre, e a gente vai continuar perseverando uma redução de juros na estrutura do nosso capital para aliviar o nosso balanço. E a gente partiu, o ponto de partida, Isa, de 2024, 2025, ele é 1,3, porque você vai lembrar, a gente fez uma série de movimentos de liability management entre fevereiro e março. Então, isso gerou uma distorção inicial na alavancagem que a gente também está corrigindo esse ano. Então, a gente deve ficar no máximo em 1,6. Eu não acredito que a gente vai passar de 1,6 a 1,8 vezes, tá? 1,8 a gente está sendo conservador, em virtude até da própria marcação cambial que a gente tem, né? Mas a tendência é que a gente tenha uma moderação disso para esse ano, então é razoável supor aí a casa de 1,6 a 1,8. Olhando para frente, a gente vai ter a expansão do EBITDA em função do ciclo de preço maior em açúcar e etanol que a gente está vendo, já é percebido isso e está claro, está dado. A gente também navega num ambiente de margens melhores em combustíveis, tanto no Brasil quanto na Argentina e Paraguai. Estamos também iluminando para vocês a geração de EBITDA em lubrificantes, que tem sido um vetor também importante de crescimento de resultados, além da materialização do negócio de E2G, né? Muita gente não coloca o efeito do E2G na modelagem. Eu acho que já a partir do ano que vem vocês conseguem perceber a materialidade nisso no EBITDA. Então, a gente consegue gerar mais caixa operacional. O manejo de working capital que a companhia está fazendo, ele é comprovadamente diferenciado. Em função do nosso investment grade, a gente acessa alavancas que os nossos competidores não possuem, seja em distribuição de combustíveis, seja em açúcar e renováveis. E a gente deve navegar com CAPEX inferior a 10 bilhões para os próximos anos, ainda lembrando que a gente está reduzindo os investimentos na Argentina, porque vamos ter concluído os investimentos no revamp da nossa refinaria, e vamos focar em renováveis, nos investimentos em A2G, sempre ajustando o pace ao cenário macroeconômico, mas não acreditamos haver
a necessidade de passarmos aí de 9,5 a 10 bilhões, preservando sempre os investimentos na nossa área agrícola, porque o que a gente está formando de reserva de valor nessa área ao longo desses últimos anos e o benefício que isso está gerando na nossa margem, ele é inquestionável. Então, a gente vai ser uma companhia que vai navegar aí na ordem de 5,5 a 6,5 de geração de caixa primário, com um juro menor, com uma dosagem de working capital também favorável, ainda com um estoque de créditos tributários importante para ser compensado. Então, se você sai desse ponto de partida, desses atuais 4,5 indo para 6, 6,5 adiante, você vê o quanto isso vai gerar de empuxo no nosso balanço e, consequentemente, redução de juros e maior geração de caixa livre adiante. Tá claro, super obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG. Tiago, por favor. Ok, obrigado. Bom dia, Mussa, Carlos, Felipe, bom dia a todos. Eu queria começar com um follow-up da discussão do E2G, que veio numa pergunta anterior. Um dado só que eu acho que cabe agora, já com a nova planta em processo de ramp-up, o quanto que vocês consideram razoável assumir de forma sustentável de utilização dessa capacidade nominal de 82 milhões de litros por ano, para daí eventualmente chegar no entorno de 50% de margem de contribuição que o Carlos comentou. Então, primeira pergunta sobre utilização de capacidade de forma realista nas plantas de E2G. A segunda pergunta sobre, também já aproveitando a passagem do primeiro TRI da safra e a boa produtividade que vocês mostraram até aqui, queria que vocês comentassem um pouquinho quanto que é factível assumir para a evolução desse custo caixa de produção, que ficou relativamente estável, né? O ganho de alavancagem operacional foi um pouco compensado por aumento de custo de insumo, e aí queria entender se vocês consideram essa uma dinâmica factível para o restante da safra, já tendo uma boa visibilidade dos custos e da qualidade do canavial da cana que está chegando nas usinas. E por último, uma para o Carlos, você falou brevemente agora, Carlos, sobre esse processo de monetização dos créditos tributários, 1,2 bi nesse TRI, aí queria entender quando você entende que a companhia pode começar a monetizar em termos líquidos, né? Porque a geração de crédito ainda está maior do que a monetização deles. E queria entender se faz sentido imaginar a monetização em termos líquidos em algum momento no futuro próximo, com base no planejamento de vocês. É isso, obrigado. Obrigado, Thiago. Vou falar rapidinho aqui do E2G, o Carlos completa, ele depois pega as próximas duas aqui. Só para o número que a gente tem aqui, você pega dos 84 milhões de litros que ela foi projetada, 77 é o número que a gente está usando, milhões de litros por ano, quando é o que a gente acredita que vai conseguir rodar ela normalmente, tá? De 82, né? 82. Desculpa, de 82. 82, vai para 77, tá? Bom dia, Thiago. Prazer falar contigo. Só eu queria fazer um repasse conceitual com você, porque ele é importante. Você mencionou na tua pergunta que a margem de contribuição seria de 50%, e ela não é. O que é na nossa modelagem é a margem EBITDA de 50%, com uma conversão de caixa de 70% desses 50%, que nos leva a uma conversão de caixa proporcional à receita de 35%. A margem de contribuição é uma parte deste EBITDA, ou seja, você tem o preço menos os custos e despesas exclusivamente variáveis, que devem levar a gente a um potencial da ordem de 75%. E aí, com folha de pagamento, com o efeito de demais custos fixos que nós temos, como, por exemplo, manutenção, a gente tem, então, uma margem EBITDA de 50%. Então, só recapitulando, se você pegar o preço base 100, um potencial de margem de contribuição de 75, você vai para 50 de EBITDA e 35 de conversão de caixa, tá bom? Quanto à produtividade, o nosso custo caixa ele tem sido impulsionado
basicamente por 3 vetores, né? O primeiro, o Ser Mais, que é o nosso sistema de excelência operacional, tem assegurado para a gente uma série de benefícios da companhia e a gente orgulhosamente atingiu mais de 1 milhão de horas de treinamento, cobrindo cerca de 30 mil pessoas. Então, excelência operacional faz diferença sim no custo, porque você consegue ter estabilidade. O segundo, uma política de suprimentos muito assertiva, tocada pelo Francis e pelo time aqui, para a gente assegurar as melhores condições de compra de insumos e também de abastecimento de matérias-primas para o nosso processo produtivo. E o terceiro é você realmente ter um rendimento agrícola e industrial que nós chegamos num nível aqui muito interessante graças aos investimentos de reforma de canavial. É razoável supor, adiante, mantidas as demais condições estáveis, ou seja, você não tem um choque em diesel ou não tem um choque cambial muito relevante que afete a inflação, que a gente vai conseguir navegar aí na ordem de 2% de redução no nosso CPA e que isso deriva no CPV adiante dentro dos nossos custos de produção. O terceiro ponto sobre monetização de créditos tributários, a gente tem explorado, e eu acho que a gente fez bem isso ao longo desses últimos anos, a oportunidade de geração de créditos tributários no nosso balanço. E sempre que houver isso, eu acho que a Lei Complementar 192 e 194, ela é um grande exemplo disso. Nós fomos criticados no momento que nós constituímos esse crédito e acabou que nós fomos seguidos pela concorrência, notadamente agora, notícias recentes de concorrentes também constituindo esses créditos. E a companhia mostra a sua capacidade de realização. A tendência já a partir do próximo ano safra, Tiago, é que a gente comece a ver uma redução disso. Essa redução já aconteceu na Argentina, se você comparar os nossos saldos, essa redução tem acontecido no ICMS também, mas o PIS/COFINS, dadas as oportunidades que a gente tem aproveitado e tem reconhecido, e agora, mais recentemente, o crédito da tese do século em relação à Bluey, de 1,8 bi, que vai se tornar muito provavelmente um precatório, a gente vai ter uma redução do saldo líquido adiante já a partir do próximo exercício. Excelentes respostas. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra, do Citi. Por favor, Gabriel. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Eu tenho duas. Acho que a primeira, pegando primeiro aqui o ponto de distribuição de combustível, acho que talvez uma discussão que a gente tem muito no setor, a gente viu uma melhora da margem realmente significativa desde o semestre do ano passado, porém, ao mesmo tempo, a gente viu um market share menor, né, para os 3 maiores players, até um pouco da mudança de estratégia do setor, pelo que a gente tem visto aqui, num foco maior no fair share ali, que tenha um retorno, vamos dizer assim, sustentável, né, de médio e longo prazo. E aí, talvez, a minha pergunta aqui é entender um pouco mais de vocês em relação a esse fair share, né? Se a gente acha que, na visão de vocês, esse market share hoje que a companhia está operando é o tamanho de mercado que realmente deveria ter, dado as condições de mercado, e como essa discussão de melhora na informalidade e até essa questão da importação, né, como o próprio Mussa falou no início do call, ali um mercado um pouco mais balanceado, como que a gente poderia pensar aqui nesse market share daqui para frente, né? E o que seriam triggers aqui para a gente olhar para esse aumento de market share sem ser um fator de deterioração na margem do setor. Segundo ponto, acho que pegando aqui um pouco da história do etanol, a gente viu desde 2017, 2018 uma história muito forte do etanol de milho, né? E a gente tem visto, talvez, não vou dizer uma briga aqui, mas talvez esse rebalanceamento do mercado de etanol no Brasil. E a gente tem visto muito projeto aparecendo, a gente já está quase produzindo ali perto de 7 bilhões de litros de etanol de milho, um mercado que praticamente multiplicou por 10 em poucos anos. E tem muito projeto ainda para vir, né? O que eu queria ouvir de vocês é como que vocês estão vendo essa competição do etanol de milho, como que vocês conseguem, de certa forma, que se proteger ou até se aproveitar
do tamanho de vocês no mercado, né? Dado que vocês conseguem acessar melhor do que outros players no mercado internacional. Eu queria entender um pouco essa dinâmica de competição no etanol e até como vocês se posicionam nesse etanol de milho daqui para frente. Obrigado, são esses pontos. Legal, Gabriel. Primeiro, quando se fala de market share, a gente não perdeu o market share na nossa rede bandeirada. Pelo contrário, a gente continua super focado no revendedor. Então, quando a gente olha a redução nossa de market share, toda ela foi em bandeira branca e TRR. Esse é um market share que eu sempre falo que se a gente quiser recuperar amanhã, a gente recupera, só baixar o preço, recupera, não é o que a gente quer fazer. A gente quer privilegiar a nossa rede, quer ajudar o nosso revendedor. Então, na prática aqui, eu acho que a estratégia está certíssima. Você fala do fair share, se você olhar, acho que o combate à ilegalidade realmente abre muita oportunidade. Tem uma boa parte do mercado hoje que opera sim na ilegalidade. Então, os triggers principais, você pega a monofasia do etanol, é um trigger muito importante para você recuperar a market share e melhorar ainda mais a rentabilidade. Então, eu olho para frente, eu sou otimista também em aumento de market share bom, que é um market share bandeirado, aquele market share saudável, com boas margens. Isso está muito conectado com a redução da ilegalidade que a gente está vendo acontecer agora e com a mudança, com a reforma tributária, trazendo essa mudança, principalmente no etanol, que é o principal produto hoje com o problema da ilegalidade. Então aqui, Gabriel, tem espaço sim para melhorar a margem, para melhorar o market share, mas um market share bom, não aquele market share ruim, que é market share que você consegue só com preço. Essa não é a nossa estratégia, né? O etanol de milho ele tem uma característica diferente do etanol de cana, ele é muito mais disperso pelo Brasil. Então, o que está acontecendo, você está tendo produção de etanol em regiões que você antes não tinha etanol. Então, está tendo também, Gabriel, uma mudança da nossa rede até de combustível. Você começa a ter etanol hidratado no norte do Brasil que não existia antes. Então, boa parte do etanol de milho do Mato Grosso vai começar a subir para a região norte do Brasil. Então, quando você fala de competição, eu olho para o etanol de milho não como um competidor, mas uma fonte muito boa de renováveis para a nossa própria rede, usando a nossa infraestrutura logística para se beneficiar desse produto novo, que ele está em regiões que não existiam antes o etanol. Então, o etanol de milho ele está roubando o mercado da gasolina, mas não do etanol de cana, porque o mercado brasileiro ainda é importador de gasolina. Ele está chegando em regiões onde o etanol de cana não chegava, né? Hoje nós somos os maiores compradores de etanol de milho do Brasil, né? Então a gente tem uma posição logística e distribuição invejável para aproveitar essa nova fonte de produto, né? E o que a gente está vendo é que no nosso caso a gente exporta boa parte do nosso etanol de cana, que é um etanol que vai para industrial, por isso seria esse prêmio 27, quase 30% em relação ao Exal, que é a nossa capacidade de levar o nosso produto próprio com mais valor para mercados que pagam mais e usar o etanol de milho aqui dentro para a nossa redistribuição para fazer um produto ainda mais competitivo. Então, assim, é muito bem-vinda, né, o volume de produção de etanol de milho. Ele está ocupando o espaço no Brasil da gasolina, que é importada, e está ocupando principalmente regiões onde não tinha consumo antes. Então, o que você vai começar a observar é mais venda de etanol em regiões como no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, porque ele está trazendo competitividade que antes não existia. Então, o que deve acontecer é uma redução da importação de gasolina nesse setor. Então, não é muita competição, é muito pelo contrário, a gente é parceiro aqui do etanol de milho e é o grande comprador de etanol de milho do Brasil. Super claro, Múcio. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Palhares, do Santander. Por favor, Guilherme. Bom dia, moça Carlos Casali. Perguntas bem rápidas aqui, pontuais. Vocês tiveram um excelente preço do ponto de vista do açúcar vendido, né? Embora o volume seja pequeno, que indica, inclusive, que a precificação que você tem conseguido até na sua trading de açúcar tem sido bem diferenciada. Se vocês puderem comentar um pouco de onde vem essa melhora importante quando a gente olha contra o contrato do New York Eleven, né? E um outro ponto, só queria esclarecer sobre a sua fala, Carlos, quando você fala de 50% de margem EBITDA dentro do E2G, se isso aqui está considerando o custo do bagaço dentro dessa conta ou esse custo
dado que ele está em uma outra parte do business, está sendo desconsiderado quando você fala de 50% de margem. E se ele estiver dentro dessa conta, se a gente estiver excluindo esse custo do bagaço, quanto a gente estaria vendo aí de margem EBITDA do E2G? Obrigado. Obrigado aqui, Guilherme. Respondendo em relação ao preço de açúcar, a gente está vendo o mundo continua com o que a gente chama, né, os estoques de açúcar continuam muito baixos aqui no mundo. A gente teve uma notícia que foi positiva da Índia não autorizando a exportação de açúcar, preocupada com esse movimento. Então, acho que eu acho que o pessoal está subestimando um pouco o final da safra. Se vocês estão olhando os números da Única, você vê um mercado onde a produção, acho que a produtividade no início da safra de todo o mercado tende a ter uma queda maior no final. Acho que o mercado ainda não precificou isso. Outro ponto, está sendo o ano mais difícil de mix de açúcar, né? Então, se vocês olharem, todas as empresas estão com mais dificuldade de fazer o mesmo mix de açúcar do ano anterior, que a gente chama de impureza da cana, está maior esse ano. Aí tem um pouco mais de tecnicidade aqui, tá, Guilherme? Então, acho que esses dois aspectos, né, tem um cenário no final da safra que não sei como é que o mercado vai precificar o açúcar indo para frente. No nosso caso, a gente está muito bem fixado, com preços muito bons, melhores que o ano passado. A gente está olhando muito para a próxima safra em reduzir o nosso risco. Como a gente vai ter uma próxima safra com capex menor e com mais geração de caixa, se eu tirar o risco do preço do etanol, eu vou conseguir garantir uma boa geração de caixa do ano que vem. Então, hoje, a gente está olhando muito como é que se o mercado vai dar uma chance ou não para a gente fixar ainda melhor os preços para a safra seguinte, que hoje são preços ainda muito elevados, muito bons, na nossa perspectiva. Então, na nossa gestão de risco aqui, Guilherme, a gente está olhando muito mais agora a próxima safra do que essa safra, mas eu ainda vejo potencial de alta de preço de açúcar por esses fatores que eu falei. Vou deixar o Carlos aqui responder um pouco da questão do E2G e do bagaço. Só um complemento na relação ao açúcar também, Guilherme, prazer falar contigo. A gente está com um nível de fixação aqui, que é um nível de fixação recorde, o que a gente tem feito num comitê de risco que é semanal aqui, é avaliado continuamente as nossas posições e também, mais recentemente, tiramos proveito do overshooting cambial, notadamente para fixação da safra 25-26, tá? Então, a gente também está deixando aqui no release, na apresentação, como é que está o nosso nível de hedge agora. Se você comparar o nível de fixação média de 21-22 para 24-25, a gente sai de 75 centavos de real por libra-peso para 115 centavos de real por libra-peso. Então, é uma evolução realmente notável graças a isso. Com relação ao critério de tratamento da margem de contribuição da 2G, a gente também colocou no release a descrição de que o bagaço está incluído nesse custo variável e não poderia ser diferente, tá? Então, todo o bagaço consumido na planta, que ele é comercializado, então ele passa no CPV, ele é tratado, sim, como custo variável normalmente, tá? E não pode ser diferente, a modelagem econômica preconizava isso, então esses 75% potenciais que eu mencionei, que hoje nós estamos com 14%, consideram bagaço, e também nos 50% de margem EBITDA, e aí você tem todos os custos fixos adicionados a esses variáveis que eu mencionei, também consideram bagaço, tá bom? Perfeito. Só para esclarecimento aqui. Quando a gente fala desse custo, esse custo de bagaço dentro do E2G, então a gente pode considerar que é o custo por volta do que são os contratos de cogeração que você tem, né? Não, a gente não está falando aqui no preço de PLD. E, Mussa, só para esclarecer um ponto que você comentou, quando a gente olha para o preço do açúcar, não necessariamente aquilo que é o açúcar próprio, né, que já está bem coberto, mas parece que também a precificação do açúcar dentro da trading parece melhor, né? Então, assim, isso eu queria esclarecer se é essa análise mesmo, e que a gente consiga ver aí esse teu business de trading trazendo um resultado aqui para o ano. Entendi. Agora, eu vou responder a primeira de açúcar, depois o Carlos volta aqui para a questão do bagaço. Guilherme, sim, agora entendi a sua pergunta, desculpa, tá? Sim, a gente tem, a nossa estratégia de trade de açúcar tem sido muito assertiva, né? A gente tem crescido, já é uma das maiores do mundo hoje, e vamos continuar crescendo, então ela agrega assim no nosso preço
todo o resultado do trade de açúcar você vai ver lá no nosso preço e está sendo muito positivo, né? E estamos só no início, tá? Com relação ao custo de bagaço, o custo de bagaço atribuível, né? Então, você tem uma parte que você atribui à cogeração, que faz parte da nossa produção da cogen, e a parte que é consumida pela planta G2G, que também é atribuída a ela, tá? É o custo de oportunidade, tá certinho. Perfeito. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Sádica, do Bradesco. Por favor, Gustavo. Olá, obrigado por pegar minhas perguntas. Bom dia, Ricardo, Carlos e Felipe. A primeira pergunta sobre mobilidade vocês poderiam dar um pouco mais de cor de quanto que é dessa diferença, né, de R$ 23 da margem reportada e a margem normalizada, né, qual seria mais ou menos a magnitude de quanto que esses R$ 23 é CBIO, quanto que é risco sacado e quanto que é variação de estoque? E a minha segunda pergunta follow-up, né, na questão de monetização de créditos tributários, né, se seria justo considerar, então, pelo que vocês responderam, né, que seria mais ou menos 4 bilhões aqui de monetização esse ano e mais 4 bilhões mais ou menos nos próximos 3 anos, né, de uma maneira simplificada, se esse raciocínio está certo. Obrigado. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Sobre a mobilidade, esse diferencial basicamente é o risco sacado, tá? Para você comparar ali. O efeito inventário e CBIO foi bastante discreto nesse trimestre. Com relação à monetização de créditos tributários, meu chefe me cobra bastante isso aqui. Então, se você me botar como meta, eu até aceito, mas eu acho que a gente vai fazer pelo menos isso, tá? Então, 4 bilhões ao ano é uma boa lógica para se usar na modelagem econômica, mas o Mussa está me apertando bastante aqui e pedindo para que eu entregue mais do que isso junto com o time. Tá certo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, do JP Morgan. Lucas, por favor. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas. A primeira é sobre desinvestimentos, né? Vocês já fizeram algumas coisas, mas me corrijam se eu estiver errado. Uma agenda assim, de ver oportunidades de desinvestimento, essa agenda talvez tenha ganhado um pouco de prioridade nos últimos semestres aí, né? Então, a minha pergunta é se vocês estão trabalhando nisso, se tem, enfim, essa agenda ela caminha para frente. E aí outra pergunta para o Carlos, sobre mais umas perguntas follow-ups, na verdade, sobre o balanço. A primeira é nesse cenário de 1,8 de alavancagem, quanto mais ou menos vocês colocam, pelo menos a estimativa de dividendo nesse cenário, se é algo parecido, payout parecido com o ano passado, e se você enxerga nesses 1,8 espaço para ter talvez um pouco mais de dividendo, e só para racionalizar toda a discussão lá do capital de giro, né? Porque obviamente esse TRI tem todo efeito sazonal, né? Que a gente sabe bem do estoque e outras coisas, mas quando você coloca todas as questões que você tem falado sobre trade-off de margem com capital de giro, eficiências, etc., a minha pergunta no limite é quanto que você espera de ver essa conta de capital de giro 12 meses, assim, ou seja, excluindo os efeitos sazonais, como que a gente deve imaginar o capital de giro da companhia para projetar aqui o free cash flow? Obrigado. Vamos lá, Lucas, deixa eu começar a falar de desinvestimento. Obviamente que a gente não pode compartilhar muita informação. A companhia, como eu falei para o Luiz do BS, né, a gente está sempre olhando o nosso portfólio de forma ativa. Esse ano, ainda mais do que nunca, pelas taxas de juros, pelo momento que a gente precisa de desalavancagem. Então, sim, a gente está olhando muito seriamente o nosso portfólio como um todo. Vocês estão vendo aí alguns movimentos. Então, a gente deve seguir nessa linha. Mas eu não posso dividir mais informação agora, tá, Lucas? De capital aberto, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala nessa hora. Quer falar aí, Carlos? Toca aí do Sobre a alavancagem, o Conselho de Administração tem sido bastante atento e diligente a gente preservar o balanço e reduzir o seu risco, né? Principalmente num ciclo de investimento como o que a gente está atravessando e também pela volatilidade macroeconômica, né? Então, dentro dos nossos mandamentos na gestão de capital, que esses mandamentos
até a gente usa o nome mandamento aqui porque é sagrado e vem do conselho, né? É a gente preservar o nosso investment grade, é a gente ter um capex cada vez mais seletivo e com um ritmo dosado. Fiz questão de mencionar a questão de ritmo aqui, sem prejuízo ao nosso plano de negócio, e sempre a gente exercer opcionalidade. Essa discussão de dividendos ela está em andamento e ao longo do ano safra o Conselho vai dar o direcionamento. Não existe nada definido em relação a isso neste momento, porque o Conselho quer ver fundamentalmente a materialização dos estoques que nós estamos formando, das posições formadas aqui e a evolução das margens em mobilidade que já está acontecendo, e os indicadores prospectivos já do segundo trimestre mostram esse efeito. Olhando para o manejo do capital de giro, como você bem apontou, a gente tem no final do ano safra, principalmente, a realização dos estoques de uma maneira mais completa. Então a gente deve terminar a nossa posição de estoque praticamente zerado, tanto em açúcar e etanol. Combustíveis, você sabe que tem uma volatilidade em relação ao mercado, então é difícil você prever, e você tem que estar com um nível de liquidez e capital pronto para atender as demandas do negócio e realizando bastante contas a receber. Então a gente deve ter um ciclo positivo, levemente positivo de capital de giro, mas a depender mais da questão de mobilidade, porque pode exigir um pouco mais de estoque, se assim for desejável, dependendo da arbitragem do diesel, por exemplo, e do posicionamento que a gente tem em gasolina, tá bom? Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de André Reis, da MFS Investment Management. Por favor, André. Opa, bom dia, pessoal. Queria elaborar num ponto que o Carlos falou, do preço atual do etanol, usando o câmbio atual e o prêmio que vocês mencionaram, histórico de 27% que vocês têm versus o mercado, eu chego num preço equivalente do etanol em termos de cents por pound de 17,5, que é bem perto do preço do açúcar que a gente está vendo no mercado já. Tendo em vista que vocês são os maiores produtores de açúcar e de etanol do planeta, e a dependência do mundo nas exportações de açúcar do Brasil, como que vocês estão vendo o mix de açúcar e etanol indo para frente, e o impacto que isso deve ter, o impacto que os preços atuais de etanol devem ter no cenário de oferta e demanda global do açúcar? Obrigado. Obrigado, André. Assim, eu sempre relembrando, né, o açúcar é um produto muito inelástico, então a demanda de açúcar, quando ela flutua muito pouco com o preço. Então, o que determina o preço do açúcar é sempre a oferta. Então, a gente olha hoje, como a demanda de açúcar é muito inelástica, ela vem crescendo todos os anos entre 0,5% e 0,9% ao ano, que é quase, você chega a quase 2 milhões de toneladas, 1,5 milhão de toneladas a mais de açúcar todo ano, de necessidade de aumento de produção. E faz muitos anos que o mundo não aumenta a capacidade de produção de açúcar. Então, o que a gente está vendo é que, estruturalmente, o açúcar precisa ter preços mais elevados para atrair mais produção. Então, o que tem acontecido nos últimos... Se você olhar o gráfico que a gente colocou lá de preço de açúcar, ele vem mudando de patamar estrutural de preço. E, com isso, está atraindo mais investimentos em mix de açúcar. O açúcar é um produto mais resiliente até do que o etanol. O etanol, por outro lado, ele tem uma formação de preço muito conectada à gasolina, ao preço do petróleo. Então, você acaba tendo uma situação onde o etanol ele acaba seguindo o preço da gasolina, e aí você pode ter, como a gente teve no ano passado, uma distorção muito grande, o açúcar pagando muito mais do que o etanol e assim por diante. Então, acho que essa, para mim, essa dinâmica não vai mudar agora no curto prazo. Então, toda vez que tiver se o Brasil mudar o mix para etanol, o preço do açúcar vai reagir imediatamente. Então, eu não vejo ainda no curto prazo uma mudança de mix aqui no Brasil que não seja Max Açúcar nos próximos 6 meses ou até um ano. Eu acho que vai continuar sendo Max Açúcar, porque se o Brasil começar a migrar para etanol,
o açúcar vai reagir rapidamente. Hoje não tem estoque no mundo de açúcar para uma mudança aqui no mix brasileiro. Lembrando que você pode ter até uma safra pior ou alguma quebra de safra, tem as mudanças climáticas aí acontecendo. Por isso que o etanol de segunda geração é muito relevante, porque você não precisa mexer no mix, você não precisa aumentar a área plantada para aumentar a produção de etanol e atender essas demandas que estão vindo de produtos que não competem com o alimento. Então aqui, o André, é um cenário, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é um cenário muito bom, eu acho, onde você tem uma garantia de preço de açúcar mais elevado e você começa a ter agora um investimento maior em mix de açúcar que vai fazer com que a cana, eu acho que nos próximos anos, seja mais açucareira e o etanol de milho venha a ser um player mais relevante, cada vez mais relevante aqui no cenário brasileiro para carburante, né? André, bom dia, Carlos falando. Só para eu navegar novamente no raciocínio que você estava fazendo, em relação ao etanol, você vê na nossa apresentação as curvas de preço Exalc, e sobre o preço Exalc, que em julho estava 2.705, é razoável você aplicar um prêmio, né, que o histórico do prêmio que a companhia tem pelo mix entre hidratado, anidro e produtos especiais, que a gente comercializa no Brasil e exporta, você tem tido um prêmio médio de 27%. Então, aplicando 27% aos 2.705, você chega a uma margem, a um preço, perdão, que quando você aplica o nosso volume de estoque, você consegue fazer uma comparação de margem. No que tange ao açúcar, que você fez a conta ao contrário, a minha recomendação é que você faça a conta em reais, por dois motivos. Primeiro, porque a decisão que você toma ela é uma decisão prospectiva. Então, você está olhando o preço em cada uma das telas futuras e a taxa de câmbio naquele momento na curva de câmbio futuro, né? Quando você faz esse cálculo reverso à taxa de câmbio agora, você não necessariamente descobre qual é o preço em dólares fixado. E a segunda razão é que quase que a totalidade dos nossos custos fixos e variáveis no açúcar estão denominados em reais. Então, a margem em reais vai ajudar você a fazer isso. Então, o preço fixado aplicado ao estoque que a gente tem, que está valorado a custo, vai te dar também uma noção de margem implícita aqui no nosso balanço, que vai ser realizado ao longo dos próximos trimestres, tá? Eu vou ler uma pergunta aqui agora, que veio pelo chat, do Ricardo Bernardina. Bom dia, eu gostaria que vocês passassem a visão sobre a evolução do SAF no Brasil e no mundo e a percepção do impacto desse novo produto para o mercado de etanol. Obrigado aí, Ricardo, pela pergunta. Falar de SAF que a gente aprendeu com esse mercado, que ele é um setor claramente muito difícil de você reduzir emissões com eletrificação. Então, você não vai ter um cenário no curto prazo de eletrificação das aeronaves, você não tem um cenário mesmo que você tenha alguma aeronave que tempo que demora para trocar o parque de aeronaves no mundo é muito elevado. Então, esse é um setor que vai descarbonizar mais rápido pela rota do biocombustível. Então, claramente, você tem duas rotas, uma rota que a gente chama álcool to jet, outra rota que chama HEFA. A rota do álcool to jet que interessa para a gente. Você está vendo o que a gente tem visto no mundo inteiro é uma divisão dos mandatos. Então, os mandatos agora são claros. Acho que os governos entendem que as aerolinhas têm que seguir esse caminho. O consumidor vai ter uma conta mais alta no final, mas é pequena, mas tem condições de pagar por isso. Então, o que a gente vê é mandatos claros, com datas claras para serem implementados, e uma divisão hoje de parte do SAF vindo de uma tecnologia do HEFA, e a outra parte que interessa para a gente, o álcool to jet. Então, dito isso, quando você tem o álcool to jet, um mandato claro para o álcool to jet, você passa a ter um incentivo muito grande à produção de SAF no Brasil, por uma questão logística, né? O Brasil, a cada 1,7 litros de etanol, você faz 1 litro de SAF. Então, o melhor lugar do mundo para botar uma planta de SAF seria na origem, seria aqui no Brasil. Então, obviamente, que tem hoje uma discussão muitas empresas estão esperando para ver se os governos vão mudar os mandatos. Será que vão postergar os mandatos? Eu acredito que não.
e começa a ter uma corrida. O nosso etanol de segunda geração tem muito a ver também com o mercado de SAF. Tem muita gente olhando para a produção de SAF, principalmente para a Europa, através do etanol de segunda geração. Então aqui, Ricardo, é um volume muito grande, ele muda a régua aqui, muda o ponteiro para a demanda de SAF no mundo, né? E o feedstock é o grande issue, é o grande problema hoje para a projeção futura de SAF. E é aí que o etanol entra. Então, a gente está vendo não só no SAF, mas no biobunker. Então, quando o pessoal me pergunta, eu não tenho muita dúvida da demanda futura do etanol. A discussão toda qual a rota que vai ser mais vencedora mais rápido, né? Parece que a do SAF pelos mandatos, e quando você tem mandato, o preço é secundário, ele virá mais rapidamente, né? A gente está apostando muito também no biobunker, mas, de novo, tem mais demanda do que a gente consegue atender hoje, Ricardo. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. As perguntas escritas que não foram abordadas durante o call de resultados terão devolutiva por parte da equipe de relações com investidores. Gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Ricardo Mussa para que faça as considerações finais. Então, acho que a primeira mensagem é a gente continua com um ano muito bom, os fundamentos aqui são sólidos. Se vocês olharem em relação ao primeiro tri do ano passado, a gente está com imobilidade com margens muito melhores. A gente tem uma tendência clara de melhora de margem e mobilidade. A Argentina vai performando muito melhor, até do que a gente mesmo tinha estimado. O Paraguai também está indo muito bem. A nossa produtividade agrícola, que sempre foi o nosso calcanhar de Aquiles, esse ano está muito bem em relação ao mercado. Obviamente que não anda com um clima um pouco pior, com preço de açúcar bem fixados e com etanol projetando aí um pouco acima até do que a gente tinha colocado. Então, a gente está com a confiança muito alta que vai entregar o guidance, né? A gente está realmente num ano muito bom operacional. A energia do time aqui está super alta para fazer isso acontecer. Então, a gente tem aqui muita confiança que a gente vai conseguir entregar um dos melhores, se não o melhor ano da Raízen até agora. O etanol de segunda geração, de novo, é um ano importante para a gente. 3 plantas iniciando, começam a aparecer no nosso bottom line, começa a virar uma realidade, isso é que pouca gente precifica. E agora a gente vai ter muita boa notícia para compartilhar daqui para frente, dando mais visibilidade. Vocês vão entender cada vez mais da dinâmica. A gente tem muita discussão aqui, mas acho que o resumo estamos muito confiantes, a gente vai entregar o guidance do ano e vamos com tudo agora para os próximos trimestres. Obrigado, pessoal. Encerrada a apresentação dos resultados do primeiro trimestre do ano safra 2024-2025 da Raízen S.A. A equipe de relações com investidores está à disposição para esclarecer dúvidas adicionais. Muito obrigada aos participantes e boa tarde.